E aí o Senhor vai usar Renovete, ela foi embora, e falou diretamente no meu coração. Eu falei, Senhor, mas uma palavra, eu quero um novo tipo de palavra. Mas eu quero falar sobre outro mistério. Para você se movimentar, o Deus renovar a sua vida, tu tem que se movimentar primeiro, e eu vou mostrar isso na palavra. Quando a gente, Deus nos leva lá, como falou muito aqui sobre vaso, desce a casa do orelho, que eu falarei contigo. Mas antes de descer, Deus manda ele se levantar. E se levantar aqui, ele não está deitado, ele não está sentado. Era ter postura na presença do Pai. Aleluia. Quando Deus ele fala na sua palavra, levanta-te, Ele quer nos ensinar a ter postura, a mudar a nossa estrutura para ouvir a voz de Deus na nossa vida. Se nós queremos que Deus movimente nossas vidas, nosso vaso, precisamos se movimentar primeiro. Porque quem sabe quando o vaso está sendo preparado, a pessoa que está preparando o vaso naquela máquina, ela movimenta suas pernas e aquela peça começa a rodar e aquele começa a formar o vaso. Então, primeiro, quando a gente começa a se movimentar, o Espírito Santo se movimenta na nossa família, se movimenta no nosso lar, se movimenta nos nossos problemas. O mar de Deus que se levanta contra nós só pode ser parado quando a gente se movimenta. Mas quando a gente para, está aqui e fica parado, tudo para na nossa vida. Ah, Senhor, porque Deus não faz nada na nossa família? Porque Deus não faz nada no meu ser? Porque nada muda, Senhor? Porque minha história não muda? Porque Deus manda te dizer, é tempo de você se posicionar e se movimentar. Aleluia, glória. O que você está fazendo na tua tempestade, no teu problema que você reage? Você estagnou, você parou, você começou a ficar lembrando dos teus problemas, ou você começou a ter postura, botar no joelho, falar, Espírito Santo, o Senhor vai na casa e eu creio que o Senhor vai movimentar. Glória a Deus, aleluia. Precisamos se movimentar, senão vamos ser como os vales dos ossos secos. Vamos ficar secos, estagnados, parados. E quando a gente para, irmãos, tudo na nossa vida vai parar. Porque Deus só pode fazer quando você se movimenta. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo se movimentava nas águas. Então o Espírito Santo ele só pode agir as águas na tua vida, mudar o quadro da tua história quando você se posiciona. Aleluia. Ele estava falando isso para Agar. Agar ela sai dali sofrida. Porque ele acorda de manhã, prepara o povo, prepara algo, manda Agar sair com seu filho. Ó, vai para o deserto. Vai lá para o deserto. Porque aqui você não vai ter lugar. Aqui você não tem nada. Ela sai para o deserto, mas interessante que no meio do deserto acaba a água. No deserto acaba a comida. No deserto ela começa a ver as dificuldades do deserto. Mas é interessante que quando ela bota o seu filho no canto, e ela sai como um flecha. Ela sai de perto porque ela não queria ver seu filho morto. Interessante que ela senta, ela para. Mas no versículo depois, Deus fala, erga-te, anda, levanta-te, pega o menino. Sabe o que eu aprendo com isso? Quem estaciona, quem para, Deus não fala, porque Deus não gosta daquele que abandona o arado, que abandona o que Deus colocou na tua mão para você usar. Deus colocou um mistério na tua mão, mas quando você estagna, para, Deus não fala contigo, mas fala aquele que abandonou, é uma obra de Deus. Quando você deixa a obra de Deus, eu vou chutar o balde, eu vou parar, Deus não está falando, Deus vai falar pela obra na tua vida. Deus vai usar quem está ao teu redor para falar contigo. É como na presença de Deus na nossa vida, quando o Espírito Santo começa a nos movimentar. Quando ela para, ela estagna, ela ouve a voz do menino, porque ela não estou ouvindo a sua voz, Agar. Eu estou ouvindo a voz do menino, sabe por quê? Porque ela deixou o que Deus colocou na mão dele, então na nossa vida, o que Deus colocou na tua mão, e você estagnou e você parou. Deus manda você movimentar o que Deus colocou na tua mão. Aleluia. Ah, mas Senhor, está doendo. Ah, Senhor, estou se levantando. A tempestade está, mas Deus falou assim, hoje eu abro a tua visão e te mostro o poço. Acabou a água, acabou ali a perseverança, a essência de prosseguir. Olha o poço aí do teu lado. Porque quando ela se levanta, ela se posiciona, Deus mostra o poço. Mas o poço já estava lá, como eu sempre falo na minha mensagem. Mas interessante que ela só vem depois que ela se posiciona. Então na nossa vida não é diferente. Para você começar, Deus mudar o quadro da tua história, salvar a sua família, ou mudar a situação que você está vivendo hoje, é tempo de você voltar ao que você fazia na presença do Pai. Se você orava contra os teus inimigos, ora contra os teus inimigos. Se você buscava, busca. Ah, mas Senhor, botaram aqui no meu lugar. Ah, Senhor, porque estou se levantando, estou
colocou não fui eu, quem tirou não fui eu. Então, Glória a continue na tua posição. Aleluia. Mas, Senhor, a tempestade está grande, está cada dia se levantando, pouco se fala. Mas Deus manda te dizer, quem te colocou foi quem lá? Aleluia. Fui eu ou foi o homem? Quem te botou no arado, quem te deu o que você pediu a Deus, foi quem? Aleluia. Fui eu. Então por que você vai parar? Por que você vai estacionar? Jesus está voltando lá em Sofonias, fala que Jesus está perto. O dia do Senhor está perto. Ainda fala assim, tenha atenção na minha obra. Aleluia. Sabe o que ele quer dizer? Que vai chegar o tempo que a gente vai querer parar. Mas quem tem o Espírito se movimentando na nossa vida é como a água que jorra. Ela não para, ela prossegue, ela vai andando. Porque quem é adorador ele não para. E quem tem azeite de Deus não olha para o teu irmão. Mas quem tem azeite prossegue. Quem tem azeite não olha para as pedradas. Quem tem azeite não olha para a dificuldade. Quem tem azeite, quem tem vaso no azeite, continua prosseguindo. Porque quando você prossegue, Deus começa a agir lá na sua causa. Você não precisa falar a tua causa não, porque Ele age lá. Porque a palavra nos ensina, quando a gente faz a obra, as outras coisas serão acrescentadas. Então Ele fala, cuida da minha obra, que o resto eu faço por você. Ah, Senhor, mas está difícil, eu estou olhando, não estou vendo nada acontecer. Mas continua fazendo a minha obra. Continua fazendo o que eu mandei. Porque eu sou contigo. Não te assombro que eu sou teu Deus. A palavra nos ensina, quem pedirá? Deus fala para ti assim, nada vai pedir o meu agir na tua vida. Mas o que pode parar o agir de Deus na tua vida é você mesmo. Quando você para de fazer a minha vontade. Qual é a vontade de Deus que Deus colocou no teu coração e você não está fazendo? Está botando obstáculos para fazer o que Deus mandou você fazer. É tempo de você começar a avaliar, se posicionar, porque Deus ele está na casa, ele quer falar contigo nesta noite. Aleluia. Deus vai dizer, deixa eu mover as águas na tua vida, porque o que está para acontecer não vai ser muito tempo. Eu vou mudar esse quadro por história. Eu vou mudar essa situação, porque eu estou aí, eu sou haja na sua vida. Mas para o seu haja na sua vida, você precisa entender o teu deserto. As pedras não é para te parar, mas é para te amadurecer. Aleluia. As pedradas não é para te parar, é para te amadurecer. As calúnias não é para te parar, é para te amadurecer. Aleluia. Porque quando você se levanta para a obra, o inimigo vai se levantar junto. As dificuldades vão se levantar. Mas interessante que a gente aprende na palavra que Paulo e Silas conhecia, tinha experiência com Deus, apanhou, mas interessante que quando eles estavam na prisão, eles não olharam para a prisão, eles não olharam para a chicotada, mas eles adoraram a Deus. Deus manda te dizer, é tempo de você adorar, não é tempo de você reclamar, é tempo de você não levar do passado, é tempo de você prosseguir, é tempo de você adorar no teu deserto, e não importando as circunstâncias. Ah, Senhor, está doendo, mas adore. Ah, Senhor, está difícil, mas adore. Sabe por quê? Porque o movimento de Deus vai acontecer quando você adora. Mas, Senhor, está grande. Aprenda uma coisa, cada vez que a luta de você é maior, a tua bênção também vai ser maior. Jesus. Mas precisamos entender o que estamos passando. Interessante, quem tem experiência com Deus não reclama no deserto. Mas você, Caleb e Josué, eles tinham experiência com Deus. Mas interessante é que eles tinham gigantes. Mas eles não olharam para os gigantes, mas olharam para o fruto, olharam para as vitórias que tinha depois dos gigantes. Então na nossa vida não é diferente. Quando a gente começa a olhar para o nosso gigante, olhar para o nosso problema, a gente esquece do Deus que temos na nossa vida. A gente começa a botar obstáculo, botar problema onde não tem. Mas interessante, quando 10 está falando ao contrário, Deus ainda levanta Josué e Caleb para mostrar a diferença. Na nossa vida não é diferente. Vamos abrir a nossa visão para ver o poço que está na nossa frente. Porque a gente passou pela vitória, porque a gente começou a reclamar, a gente ficou cego. Porque quando a gente reclama, quando a gente começa a parar, quando a gente se aprosta às dificuldades, a gente não vê a nossa vitória que está na nossa frente. Mas quando a gente se ergue e começa a se posicionar na presença do Pai, fala, Senhor, agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então se Cristo vive em você, então para de olhar problema onde não tem, para de ver dificuldade onde não tem, porque Deus é contigo. Aleluia. Deus mostrou o caminho, é só você caminhar. Mas, Senhor, tem buraco, tem pedrada, mas Deus manda te dizer,
mas eu estou contigo. Aleluia, glória a Deus. Eu estou contigo no teu barco. Oh, glória. Ah, mas Senhor, eu não estou aguentando mais, está difícil. Mas Deus vai dizer, continue. Porque eu estou no barco, eu vou mudar essa história, vou mudar esse quadro. Ah, Senhor, mas o Senhor não salvou, não transformou, eu não estou vendo nada acontecer. Mas a Bíblia me ensina que mesmo ele não fazendo, eu continuo adorando. E vou falar aqui exatamente. Glória a Deus. Se ele não me salvar, eu vou continuar adorando. Glória a Deus. Mesmo se eu me queimar, eu vou continuar adorando. Porque eu tenho experiência e eu conheço o meu Deus. Eu falo como o Senhor, eu conheci o Senhor por falar, mas agora eu conheço como o Senhor age e faz na nossa vida. É esse Deus que Deus quer nos mostrar nessa noite. Você não está aqui, não. Quando você está aqui, Deus está agindo lá na tua causa. Aleluia. Deus está agindo no teu problema. Mas é tempo de a gente tirar a pedra e falar assim, vem para fora. Sabe por quê? Porque a atitude é nossa de chamar as bênçãos de Deus para a nossa vida. Porque quando a gente se posiciona, deixa o Espírito Santo se mover na sua vida. Seja vaso de Deus na sua vida. Porque você sendo um vaso na mão do olheiro, você vai deixar Deus te guiar e você não vai ser guiado pelos problemas, com a dificuldade, a tristeza. Porque hoje você vê muitas pessoas se matando. Hoje você vê muitas pessoas morrendo por depressão. Por quê? Porque começa a lembrar do passado, começa a lembrar dos problemas. E segundo, não começa a procurar ajuda. A nossa ajuda está no joelho, não está no nosso irmão. Começa a procurar em Deus a tua solução. Começa a procurar em Deus para Deus mudar o quadro da tua história. Começa a ser Deus na vida de alguém. Porque é tempo de a gente ser Deus na vida de alguém. E às vezes a pessoa está do teu lado e você não fala da palavra do Senhor. Às vezes a pessoa está do teu lado e você não prega. Por quê? Porque você acha menor da casa. Mas a gente aprende na palavra que Deus gosta do menor para poder usar. Ninguém dava nada por Davi. Ninguém dava nada pelo nosso Davi. Mas interessante que quando Davi ele se posiciona e fala assim, quem é esse circunciso que está adorando Deus vivo, que está afrontando Deus vivo? Sabe por quê? Ele se posicionou mostrando para aqueles soldados que o gigante que estava sendo afrontado a eles não é maior do que o Deus que está na nossa vida. Aleluia, o teu problema não é maior do que o teu Deus, a tua dificuldade não é maior do que o teu Deus, o teu deserto não é maior do que o teu Deus, mas é na hora de a gente se posicionar e falar, Senhor, é tempo de o Senhor agir na nossa vida. Aleluia! Não faça como H que largou o que ela estava cuidando. Às vezes Deus colocou uma coisa na sua mão para você cuidar. E às vezes pelas dificuldades, pelos problemas da vida, às vezes pelos levantes, pelas calúnias, pelas palavras negativas, a gente quer parar, quer retroceder. Mas a palavra do nosso Senhor diz o quê? Que quando a gente é adorador, a gente tem que prosseguir, porque adorar em espírito e em verdade. A verdade que está no nosso coração, que Ele salva, que Ele transforma, que Ele é o Deus fiel para mudar o quadro dessa história. É essa adoração que temos que ter no nosso coração. Porque quando o levita ele adorava, não importando a circunstância, o levita ia na frente adorando para agir para o soldado que vinha para a guerra. Emocionava o soldado para a guerra. O Espírito Santo movia no louvor que movia os soldados para batalhar. Na nossa vida não é diferente. Quando a gente adora a Deus, o Espírito Santo se move, a gente se alegra, a gente passa pelos obstáculos, a gente passa pelos problemas e mostra que Deus está na nossa vida. Aleluia. Não deixe que às vezes a tua vitória está perto de você, como ali Pedro que foi ali, saiu do barco, mas Jesus já estava perto dele, ele começou a olhar para o vento, para a tempestade, ele chamou Cristo. Deus só estendeu a mão porque Jesus já estava perto. Às vezes a nossa vitória está perto de nós. Mas quando a gente começa a olhar para os problemas, olhar para as calúnias, olhar para as dificuldades que acontecem, a gente começa a estagnar e começa a afundar. É tempo de a gente começar a entender o teu deserto que você está passando as dificuldades, para compreender o Espírito Santo que vai mover na sua vida. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Aleluia. Vamos virar também sobre intimidade. E Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Você nem tem isso, quando você está com intimidade com Deus, teu cumprimento a alguém, Deus já cura. Um abraço que tu dá